Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma aula da escola dominical. Vamos começar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos na tua presença, Deus, para glorificar o teu nome, meu Pai, para aprender mais da tua palavra, Senhor. Te apresentamos, Deus, as nossas vidas e pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento, meu Pai, que o Senhor venha nos dar discernimento da tua palavra, que o Senhor aumente a nossa fé, Deus, que o Senhor aumente, Senhor, a nossa confiança, meu Pai, a nossa esperança, que o Senhor, Deus, venha abençoar as nossas vidas, meu Deus, com saúde, com paz, com alegria, repreendendo toda a enfermidade, meu Deus, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, que o Senhor venha libertar as nossas mentes, meu Pai, e que nós possamos crescer na tua presença, Deus, em sabedoria e graça. Repreende, Deus, todo o mal, todo o levante do inimigo, Deus, nos fortalece, meu Pai, para que nós possamos vencer as tentações e as ciladas do diabo, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, a lição de hoje, o título dela é Cobiça, o número 1 dos pecados. E nós vamos fazer leitura bíblica que está em 3 passagens, e eu vou começar por Deuteronômio 5:21, que diz assim: Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Atos 20, do 29 ao 35. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiçai a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Amém? Então, esses três textos que nós lemos, eles falam sobre a cobiça. E assim, é muito interessante a gente entender isso aqui em Tiago, quando ele diz que as guerras e pelejas que existem entre nós, seres humanos, eles vêm justamente disso, nossos desejos que não têm limites. Então, quando as pessoas elas cometem crimes, quando elas cometem mal a outras pessoas, muitas vezes elas estão fazendo isso, tentando realizar um desejo que elas têm a qualquer custo, sem se preocupar com as outras pessoas, sem se preocupar se vão prejudicar outras pessoas. E a cobiça, ela é justamente isso, é o desejo desmedido por bens, dinheiro, poder, honra, glória, e a gente percebe que as pessoas muitas vezes, não todas as pessoas, lógico, mas muitas pessoas elas fazem qualquer coisa para alcançar isso. Muitas vezes a gente acaba achando que o dinheiro é uma coisa ruim, né? Porque quantas pessoas fazem coisas cruéis, coisas terríveis para alcançar o dinheiro, mas o problema não está no dinheiro. O dinheiro em si, ele não é ruim e ele não é o problema. O problema é o que as pessoas fazem para alcançar o dinheiro. É a relação que as pessoas têm com o dinheiro. Então, a gente não tem que achar que você ter coisas, você ter bens materiais é ruim. O ruim é como você se relaciona com as coisas e com os bens materiais, né? E a cobiça, ela desconhece limites, né? Então, quando a pessoa ela tem esse sentimento de cobiça, ela é dominada
dominada por esse sentimento, né? E ela é dominada por esse desejo, por esse anseio de obter riquezas, prestígio, honra, glória, de satisfazer os seus desejos íntimos e carnais, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. E quando a pessoa ela é cobiçosa, né, que ela tem esse sentimento da cobiça, quanto mais ela tem, mais ela quer, e ela não se preocupa com os meios necessários para alcançar, para atingir aquilo que ela quer. E agora a gente vai falar sobre os termos, né, que foram traduzidos para cobiça no original e qual o sentido deles. Então, uma das palavras é avá, que na língua hebraica significa desejo por si mesmo. A pessoa só quer porque ela quer, né? Então, a pessoa que se volta de maneira egoísta para si mesmo e dos seus apetites, das suas vontades, dos seus desejos, sem se importar com qualquer outra pessoa ou regra moral. A outra palavra é chamad. Este verbo hebraico, ele significa desejar e representa pessoas, né, que tomado por um desejo obstinado, sai em busca de alguma coisa. Batsa. Essa palavra ela aparece 8 vezes no Antigo Testamento e ela tem o sentido de ganhar, adquirir de forma injusta ou ilegalmente, impulsionado pela cobiça. Então, é você ganhar alguma coisa de maneira ilegal. Então, na verdade, não é ganhar, né? É você tomar determinada coisa de maneira ilegal, né? Injusta, impulsionado pela cobiça. E outra palavra é eptúmel. Essa palavra grega, com mais de uma dezena de aparições no livro do Novo Testamento, então aparece muitas vezes, né? Que significa fixar a mente sobre. E dá a ideia de um desejo descontrolado em buscar um objetivo ou meta. É quando você tem assim uma obstinação por determinada coisa, né? Você quer aquilo e você não consegue parar de pensar naquilo e você quer aquilo a qualquer custo, de qualquer maneira, de qualquer jeito. E a outra palavra é pleonexia, que é um substantivo grego que aparece por uma dezena de vezes também nas páginas do Novo Testamento e dá a ideia de um ciclo interminável. E é isso que acontece com a cobiça, né? A pessoa quer, aí ela alcança, quando ela alcança ela quer mais, e ela quer mais, e ela quer mais, e ela nunca está satisfeita. São pessoas que a gente vê às vezes que você fala bem assim, por que essa pessoa fez isso? Então, às vezes, a pessoa ela já tem uma condição financeira muito boa, muito privilegiada, ela já tem muitos bens, ela já tem muito dinheiro, mas mesmo assim, ela faz coisas erradas para conquistar mais dinheiro, para conquistar mais poder, sem se preocupar com as outras pessoas. Então, outra coisa também com a cobiça, não tem nada a ver com a idade, né? Não quer dizer porque é jovem ou porque é velho ou comete pessoas de determinada idade, não. É independente da idade, mas alguns estudiosos afirmam que essa emoção ela tende a ser intensificada com o passar dos anos. E isso é um pouco óbvio, né? Porque tudo aquilo que a gente tem no nosso comportamento, com o passar dos anos, tende a intensificar, né? Então, se a pessoa ela cobiça, ela faz esse tipo de coisas, esses comportamentos inadequados, imorais, ilegais para atingir aquilo que ela quer, com o passar dos anos, se essa pessoa não melhorar, se essa pessoa não tiver a vida dela transformada, a mente dela transformada, só vai piorar. Então, quanto mais velha a pessoa fica, mais cobiçosa ela se torna. Também é um pecado abominável. A cobiça ela é um pecado que desagrada o Criador. E como nós vimos lá no começo, né? A primeira passagem que a gente leu, que está em Deuteronômio, mostra que você não cobiçar é um mandamento. Então é algo que o Senhor ele já nos orienta, ele já nos alerta que nós não devemos cobiçar, nós não devemos desejar aquilo que é do outro dessa maneira ilegal, né? Porque, por exemplo, você desejar um imóvel que está à venda, aquele imóvel é de outra pessoa, você desejar, mas você desejar adquirir de uma maneira correta, né? Você comprando, aquilo não tem problema. Agora, você desejar a esposa do outro, a mulher do outro, o marido da outra, você desejar as coisas das outras pessoas,
e querer obter aquilo ali de maneira irregular e de maneira ilegal. E a gente vê algumas passagens na Bíblia que as pessoas fizeram isso. Por exemplo, Davi, ele desejou Batseba, mas ela era casada, então ele não podia ter consumado esse desejo dele. E a gente sabe que ele fez, né, para conseguir ter Batseba como mulher dele, como a esposa dele. Então, assim, é a gente desejar de uma maneira prejudicial para outras pessoas, e é um pecado, porque a pessoa ela se torna escrava daquilo ali. Davi, ele tinha conhecimento de Deus, ele tinha conhecimento da palavra de Deus, e mesmo assim ele ficou dominado por aquele desejo, dominado por aquele pecado. E ele só acordou, ele só percebeu o que ele estava fazendo quando o profeta veio confrontá-lo. Então, assim, nós temos que ficar atento e ter esse cuidado. E a cobiça também, ela é inconsequente, né? Porque, como eu disse, traz muitas coisas prejudiciais para a vida do ser humano de uma maneira geral. O que é o adultério? É cobiça. As guerras, os desentendimentos, inclusive dentro da família, né? Nos locais de trabalho, os roubos, as fraudes, estelionato, exploração do homem pelo homem, a luta pelo poder, toda espécie de corrupção, nada passa de cobiça, né? Então é muito prejudicial para a sociedade de uma maneira geral e para a alma daquele que vive isso, né? E para a vida também, porque a pessoa fica escrava desse sentimento. E essa obstinação, esse desejo inconsequente, acaba afastando a pessoa da presença de Deus. E ao mesmo tempo, a pessoa tem esse tipo de sentimento e ela coloca em prática, por quê? Porque de certa forma ela deve estar também afastada da presença de Deus, né? Ela está mais enfraquecida, né? Espiritualmente falando. Então é por isso que nós temos que ter bastante cuidado. Agora eu vou falar alguns casos, né, de cobiça na Bíblia, além do de Davi, que eu já comentei, né? Alguns homens de Deus, alguns homens da Bíblia, né? Personagens bíblicos que cederam à cobiça. Que na verdade os exemplos que nós vamos dar, assim, é questionável se eram homens de Deus, né? Então Acã, o filho de Carme, ele ficou marcado na história bíblica porque a cobiça dele trouxe consequências para o povo de Israel e também para ele e para toda a família dele. O que aconteceu? O Senhor tinha falado que não era para eles pegarem os despojos da cidade de Jericó. Eles não deveriam ter tomado nada entre o espólio, entre as coisas que estavam ali, porque tudo era amaldiçoado. E a prata e o ouro, elas seriam consagradas ao tesouro do Senhor. Mas, por causa da desobediência de Acã, que pegou daqueles coisas que eles não deveriam pegar, pegou coisas para ele e escondeu, o que aconteceu? Primeiro, Israel sofreu uma derrota diante do exército inimigo, e geralmente quando você está participando de uma guerra e você perde, significa que muitas pessoas morreram também. Então, por que aconteceu isso? Por causa do pecado de Acã. Ele desobedeceu uma ordem do Senhor. E aí, além disso, naquela época eles lançavam sortes, então as sortes foram lançadas e eles perceberam, eles descobriram que era Acã, né? Que era ele e que tinha cometido esse pecado. E aí o povo foi conclamado à santificação e Josué disse que aquele com quem os objetos fossem encontrados seriam lançados ao fogo e com eles tudo o que possuíssem. Então, Acã e toda a sua família sofreram consequências por causa da sua cobiça. E a gente percebe que isso acontece até hoje, né? Quantas pessoas e quantas famílias são prejudicadas, muitas vezes por causa da cobiça de um membro da família. Também o exemplo de Geazi. Geazi, ele era um discípulo de Eliseu, e aí ele ficou leproso pelo resto da sua vida, porque ele foi acometido por forte cobiça. Então, quando o general Naamã, ele foi curado de lepra através de Deus, mas através da vida de Eliseu, ele quis recompensar Eliseu porque ele havia sido curado. Mas Eliseu disse que não queria nada. E o que Geazi fez? Foi atrás de Naamã e disse que Eliseu queria. Mas ele sabia que Eliseu não queria.
E Naamã, para recompensar, para agradecer como forma de gratidão, ele entregou aquele presente, né, que ele ia dar para Eliseu, para Geazi, acreditando que Geazi ia entregar para Eliseu. E o que aconteceu? Não era nada disso, era para ele, né? Então, o profeta Eliseu falou, olha só, você agora vai ficar com a lepra de Naamã. E diz que ele saiu da presença de Eliseu branco como a neve, e até o resto da sua vida ele se tornou leproso por causa disso, por causa da cobiça que ele teve. E o mais conhecido, né, é Judas Iscariotes. Judas, a gente vê que na narrativa de Mateus 26, do 14 a 16, ele é, né, a pessoa que entregou Jesus por cobiça. Por que ele entregou? Porque ele queria algumas moedas, ele queria tirar vantagem, ele queria ganhar um dinheiro com aquilo ali. E na verdade Judas, ele já era cobiçoso, não foi naquele momento que ele se tornou. Por quê? Porque a Bíblia fala também que ele era o tesoureiro, né, ali dos discípulos, e que ele colocava a mão na bolsa, ou seja, ele pegava as ofertas, ele pegava o dinheiro que o ministério de Jesus tinha ali para sobreviver. Então ele já roubava, então ele já era direcionado, ele já vivia com esse desejo da cobiça. E os fariseus também, né? Que eram naquela época os que conheciam a lei, né? E que exigia que as pessoas cumprissem a lei, mas eles mesmos não cumpriam, né? Eles eram dominados pela cobiça e eles cometiam as maiores atrocidades por causa do dinheiro que eles queriam receber. E Jesus combateu eles de forma veemente, né, nos evangelhos. E em Mateus 23, versículo 16, ele diz assim: ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então, isso demonstra, né, que eles valorizavam mais o dinheiro, mais a oferta, mais os bens, do que o próprio templo, né? Do que o templo representava e significava ali naquele momento. Então, eles estavam mais preocupados e o desejo deles era maior pelo dinheiro, pela ganância, né? E aí, como vencer a cobiça? Então, a cobiça, ela é um dos sentimentos malignos, né, que entrou no mundo depois do pecado de Adão e Eva. Então, é uma coisa que a gente está sempre falando, né? Quando Adão e Eva estavam ali no paraíso, eles não tinham esses sentimentos, né? Não tinham medo, não tinham insegurança, não tinham tristeza e não tinha cobiça. A partir do momento que eles pecaram, todos esses sentimentos entraram no mundo. E para nós vencermos, né, essa luta contra esses sentimentos, né, contra essas emoções, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. E uma coisa que é muito importante é a vigilância, né? A Bíblia fala que nós devemos vigiar e orar. E é muito importante isso, né? Em Atos 20, 29 a 31, Paulo alertou os anciões de Éfeso quanto aos líderes que, como lobos cruéis, não poupariam o rebanho e atrairiam os discípulos para si com palavras perversas. Então, a recomendação do apóstolo é que nós devemos vigiar, né? Tomar cuidado para edificar a igreja sobre o fundamento que ele diligentemente estabelecera. Então, naquela época, já existiam pessoas que se levantariam dentro da igreja, não é fora da igreja, é dentro da igreja, com interesses escusos, né, para obter vantagens. Então, nós devemos estar atentos com relação a isso, né? Nós devemos ver os frutos, nós devemos observar o comportamento das pessoas antes de nós irmos, né, e pedir orientação a Deus, pedir que Deus nos direcione, que nos capacite, que nos dê discernimento, né, de onde nós devemos congregar, né, as pessoas que nós devemos acreditar. E uma coisa muito importante também com relação à vigilância, nós devemos nos observar. Nós devemos estar constantemente vigiando os nossos desejos e os nossos pensamentos, para ver se não são contrários à vontade de Deus, se aquilo ali não vai nos prejudicar, se aquilo ali não vai nos fazer mal. O próprio Jesus falou várias vezes, né, com relação à cobiça, né, com relação a esse desejo pelos bens materiais.
Então nós devemos ter esse cuidado. E uma coisa interessante, né, que fala lá em Lucas 12, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E isso é algo que nós precisamos ter muito claro na nossa mente e no nosso coração, que a nossa vida não constitui naquilo que nós temos, nos nossos bens, naquilo que nós possuímos. Né? Muito mais importante são os relacionamentos, né? São os sentimentos, é o nosso relacionamento com Deus, né? E nós devemos estar muito atentos a isso. E nós, como cristãos, não devemos condicionar a nossa felicidade à quantidade de bem que nós temos. Então, uma coisa que nós devemos deixar claro na nossa mente: não é errado, não é pecado nós desejarmos melhorar de vida, nós desejarmos ter uma vida boa, né, a gente ter bens, mas isso não é o que vai fazer a nossa felicidade. A nossa felicidade não está relacionada exclusivamente a essas coisas que nós queremos alcançar, que nós queremos conquistar e que Deus se agrada e que Deus nos abençoa para que a gente alcance e que a gente conquiste. O próprio apóstolo Paulo, ele fala isso, que ele sabe estar feliz em toda e qualquer situação. Então, tanto na fartura quanto na escassez. Então, nós podemos desejar, almejar, ter coisas, ter bens? Sim, desde que a gente faça isso de maneira correta, de maneira honesta. Mas também nós não podemos condicionar a nossa felicidade a isso. Então, muitas pessoas falam assim: mas eu só vou ser feliz quando eu conseguir tal emprego. Eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu só vou ser feliz quando eu tiver filhos. Eu só vou ser feliz quando eu tiver uma casa. A nossa felicidade não pode estar relacionada a coisas. A nossa felicidade, ela vem do Senhor. Então, nós devemos e podemos estar felizes independente daquilo que a gente tem, independente daquilo que a gente alcançou. Amém? E outra coisa muito importante, né, que aí é consequência da nossa felicidade com aquilo que a gente tem, é a gratidão. Então, uma pessoa grata, ela considera que aquilo que ela tem em Deus é muito maior do que aquilo que ela ainda não possui. E a gratidão é você colocar os seus olhos e ser grato, né? E ser feliz por aquilo que você já tem. Mas muitas vezes, muitas pessoas, elas deixam de ser felizes e deixam de ser gratas porque elas colocam muito o foco naquilo que elas ainda não têm. Mas se a gente parar para pensar, você não tem determinada coisa, mas você tem várias outras coisas. Então nós temos que colocar o nosso foco e ser grato por aquilo que nós já temos. Então pare e pensa naquilo que você já tem. A sua família, o seu emprego. De repente você não tem emprego, mas as suas necessidades estão sendo supridas. Então coloque o seu foco nisso, a sua gratidão nisso. Na sua casa, no local que você mora, um teto que você tem, que de repente ainda não é o local dos seus sonhos, mas que é uma bênção de Deus na sua vida, porque quantas pessoas não têm nada, né? Esses dias, né, eles estão mais frios e quantas pessoas estão na rua, morando na rua, né, no frio. Quantas pessoas nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo não tem condição de ter água para lavar as mãos frequentemente, como nos é orientado. Não tem condição de comprar o álcool gel para limpar a mão, para higienizar as mãos. Não tem condição sequer de comprar alimento, porque ficou desempregado, porque está sem trabalhar. Então, se você tem todas essas coisas, você tem motivos para ser grato. Então, vamos colocar os nossos olhos naquilo que nós temos e parar de supervalorizar aquilo que nós ainda não temos, né? Porque o Senhor, Ele nos abençoa. E outra coisa, nós temos que colocar nossa confiança em Deus e nos apegar à palavra do Senhor, né? Então, assim, Paulo, ele desafiou os anciões a isso, né? A considerarem os seus esforços sobre-humanos para pregar a palavra, né? Então, Paulo, ele tinha literalmente feito esforços que nem se compara com o que a gente faz, né? Paulo muitas vezes perdeu a liberdade dele, muitas vezes ele foi açoitado, muitas vezes ele foi perseguido por causa
do evangelho e mesmo assim ele nunca deixou de pregar. Quantas vezes, inclusive, ele foi preso porque pregou o evangelho. E quando ele estava preso, ele aproveitava a oportunidade que ele estava na prisão para continuar pregando o evangelho. Então, nós temos que sempre colocar a nossa confiança no Senhor, né? E estudar a palavra de Deus. Muitas vezes, a gente fica com preguiça de ler a palavra. A gente fala que não tem tempo de assistir, né, a aula da escola bíblica dominical, mas é tão importante porque a gente aprende tanta coisa importante para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa eternidade, coisas que se a gente colocar em prática vai transformar a nossa vida, né, vai nos salvar. Então nós não podemos ter preguiça, nós não podemos deixar o estudo da palavra de Deus em segundo plano. É muito importante a gente ler a palavra de Deus diariamente, a gente estudar a palavra de Deus, a gente meditar na palavra de Deus. E algo assim que não dá trabalho, né? Que não é sacrifício. Se você acordar 10 minutos mais cedo, ler um capítulo da Bíblia, porque você vai ter a oportunidade de passar o seu dia inteiro meditando naquele capítulo que você leu de manhã. 10 minutos não é muita coisa, mas que vai fazer uma diferença poderosa na sua vida. Porque aí você vai passar durante o dia lembrando daquilo que você leu, daquilo que Deus fala ali naquela palavra. E aí você pode começar a observar coisas no seu dia a dia que tem a ver com aquilo ali, coisas que você está vivendo, né? E Deus vai te dar uma direção, vai te dar uma orientação, tudo através da palavra de Deus. Então não deixem de estudar a palavra do Senhor, de ler a palavra do Senhor, porque é o maior manual de comportamento humano, é o maior manual das emoções dos seres humanos, é a Bíblia. Então vamos ler a palavra de Deus e estudar. Vamos ler a conclusão que diz assim: há pessoas que evitam os pecados capazes de comprometer suas reputações diante dos homens, mas consentem em um procedimento diário de impiedade. Jesus disse que os fariseus e escribas limpavam o exterior do copo e do prato, mas seu interior permanecia cheio de ganância e cobiça. Os fariseus eram vistos como pessoas aparentemente normais. No entanto, seus corações eram um recôndito de toda sorte de extorsão e excessos. Segundo o mestre dos mestres, limpar o exterior e manter sujo o interior não passa de mera tolice. Que Deus, em seu infinito poder e sabedoria, ajude-nos a viver uma vida pura e livre da cobiça, o terrível pecado que assola a alma e a conduz pelas sendas do infortúnio e da aflição. Então, a gente vê que os fariseus, né, como diz aqui, apesar deles serem conhecedores da lei, então assim, teoricamente eles conheciam a Bíblia, eles não praticavam o mais importante, que era o amor. Eles não estavam preocupados com o próximo, eles não estavam preocupados com as outras pessoas, eles estavam preocupados somente com o eu deles, com o ego, em satisfazer os seus desejos e a sua ganância. A gente sabe que existem muitas pessoas que são assim. E eu não vou falar de fora da igreja, porque de fora da igreja tá cheio de exemplos, né? A gente vê políticos corruptos, a gente vê governadores, líderes, né? Empresas, né? Pessoas que têm altos cargos, mas que são gananciosos. Mas eu vou falar de dentro da igreja. Então, assim, infelizmente existe, né, em alguns locais, pessoas que estão agindo por interesse. Eles não se preocupam com as vidas, eles não se preocupam com a alma das pessoas, e não é isso que o Senhor quer de nós. Então, como eu disse, nós podemos desejar, nós podemos almejar ter coisas, sim, mas o que é mais importante? É a gente ter uma vida plena, uma vida feliz, né? É a gente agradar ao Senhor com o nosso comportamento. E uma coisa que é muito importante, nós amarmos o próximo. Então, mesmo que a gente queira conquistar coisas, nós não podemos fazer isso prejudicando outras pessoas, passando por cima das outras pessoas, porque as outras pessoas, elas importam, né? E nós devemos amar essas pessoas, nós devemos ajudar sempre que nós tivermos possibilidade, sempre que nós tivermos condição. Nós podemos agora, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, está deixando evidente isso.
As pessoas que são generosas, elas se tornaram mais generosas. E as pessoas que são mesquinhas, elas ficaram mais mesquinhas ainda. Então, nós como cristãos, nós temos que ser generosos, né? Nós temos que abençoar a vida de pessoas, nós temos que ajudar a vida de pessoas, nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Nós temos que ser cristãos, nós temos que agir como Cristo, né? É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Então começa a observar assim o seu coração, né, as suas intenções, os seus desejos, as suas atitudes. E se houver algum, né, pontinha de cobiça, né, dentro do seu coração, na sua vida, no seu comportamento, comece a orar, comece a mudar, né, comece a abandonar esse tipo de comportamento. E se você conhece pessoas assim, de repente você não tem oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa porque ela é resistente, mas comece a orar por essa pessoa porque o Espírito Santo é capaz de quebrantar o coração, de transformar a vida dessa pessoa e muitas vezes sem você precisar falar nenhuma palavra, né? Porque a gente fala assim às vezes, não prega o evangelho, mas a gente sabe que tem gente que não está disposto a ouvir, né, e que não aceita. Então vamos orar por essas pessoas, né, para que elas sejam quebrantadas e para que elas sejam transformadas. Vamos colocar o nosso país, né, diante do Senhor, para que Deus transforme a vida dessas pessoas que estão prejudicando outras pessoas, que estão prejudicando o nosso país e a nossa nação, e para que o Senhor nos livre disso. Amém? Então essa é a lição de hoje, né? Deixa aí os seus comentários, compartilha com outras pessoas, né? Que você sabe que vai ser abençoado ouvindo essa palavra. Amém?